E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está vendo esse vídeo, ok? Então hoje nós vamos tratar sobre desequilíbrios ambientais, ok? Então o desequilíbrio ambiental está relacionado primeiramente, com as atividades humanas. Essas atividades, elas são responsáveis principalmente pela perturbação do sistema equilibrado de um determinado ambiente, né? Então, pode estar relacionado com o aumento da população humana, pode estar relacionado com uma super, pressão sobre os recursos minerais, recursos ecológicos, a disponibilidade de energia e de materiais, inclusive até minerais, deste ambiente, que podem, com o aumento populacional, inclusive, esgotar rapidamente, né? O processo de urbanização, de industrialização, o uso de fertilizantes, pesticidas químicos, né? Abordagens apressadas para a formulação, principalmente de projetos ambientais não corretos ou que não levam em conta uma metodologia científica adequada. Então, às vezes se tem muita pressa para se desenvolver aquele determinado projeto, né? Entre eles nós temos aí as hidrelétricas, né? Os que estão relacionados com turismo, construção de estradas, de rodovias, construção de mineradoras, né? Disposição de resíduos. Então, essas são as principais atividades de desenvolvimento do ser humano, né? Todas elas introduzem, né, mesmo que com controle efetivo, introduzem substâncias que são indesejadas ao ambiente, né? E aí essas substâncias, essas moléculas, esses átomos que ficam às vezes a mais, né? Ou fazem reações químicas que podem gerar novos componentes, acabam perturbando o sistema, né? E aí causando o desequilíbrio do ambiente. Tá legal? A isto dá-se o nome de desequilíbrio ambiental, ok? Os principais desequilíbrios ambientais, né, principalmente estão relacionados também com efeito estufa, né? Então, o que é o efeito estufa? É o processo natural que aquece a superfície do planeta, ok? Quando a energia do Sol atinge a atmosfera do planeta, parte dela é refletida de volta para o espaço, né? E o restante é absorvido e irradiado por gases do efeito estufa, né? Entre esses gases nós temos vapor d'água, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, ozônio e alguns produtos químicos artificiais, como é o caso dos clorofluorcarbonetos, tá? Os famosos CFCs, né? A energia absorvida aquece a atmosfera da superfície terrestre e este processo vai manter o planeta com uma temperatura em torno, na média geral, em torno de 33 graus Celsius. E isso permite a vida no nosso planeta. Tá legal? É o que difere de outros planetas que ainda não são, não estão em condições de habitação. Ok? Legal? Outro, é a camada de ozônio. Corresponde a uma cobertura gasosa que envolve o nosso planeta, né? E o que ele vai fazer? Ele vai envolver o planeta e ele vai proteger o planeta da radiação ultravioleta emitida pelos raios solares, né? Tá joia? Os buracos da camada de ozônio são regiões da estratosfera, né, onde a concentração do gás ozônio cai abaixo de 50%.
né? Então, hoje nós sabemos que o ozônio, né, é o maior, né, vamos dizer, aquele que causa maior problema com relação ao buraco na camada de ozônio, ainda continua sendo os clorofluorcarbonetos, ou seja, os CFCs, que ainda se encontram na atmosfera terrestre, né, e vão perfurando a camada. Esses gases estão presentes em aerosóis, né, em refrigeradores. Aqui no Brasil já não existe mais, os novos refrigeradores já não são mais com freon, nem freon 12, nenhum dos derivados de freon, né? Então nós não temos mais esse problema aqui no Brasil. As geladeiras antigas já foram todas praticamente trocadas. Materiais plásticos e solventes. Na metade da década de 70, de 1970, cientistas britânicos identificaram a formação de um buraco na camada de ozônio sobre a Antártida, né? Visível somente no final do inverno e primavera no hemisfério sul. Em 2000, a NASA concluiu que esse buraco tinha aproximadamente 28,3 quilômetros quadrados, o que equivale, né, é uma área 3 vezes maior que a área dos Estados Unidos. Ok? Os maiores emissores de CFC, de clorofluorcarbonetos, né, são ainda China, Japão, parte da Europa e Estados Unidos. Em 2016, né, constatou-se uma redução no buraco da camada de ozônio, mas não é motivo para a gente comemorar ainda não. Sabe por quê? Porque ainda existem muitos gases ainda prejudiciais na atmosfera, que ainda estão circulando na atmosfera. Ok? Outro é a chuva ácida, né? Ela pode, na verdade, ela pode cair na própria forma de chuva ou qualquer outro tipo de precipitação, ok? E ela é extremamente ácida. Então ela possui elevados níveis de hidrogênio. É o que deixa, na verdade, a chuva bem ácida, ok? Pode ter efeitos prejudiciais diretamente nos vegetais, nos animais aquáticos e infraestruturas, tais como prédios, monumentos, né? Pontes, tudo isso sofre com a ação da chuva ácida, ok? E essa chuva ácida, na verdade, né, ela é provocada pela emissão de dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio, que reagem com as moléculas d'água e aí acaba produzindo os ácidos. Alguns governos fizeram esforços desde a década de 70 para reduzir a liberação dessas substâncias, né? E estão conseguindo, né? Mas o óxido de nitrogênio, um exemplo, ele é liberado principalmente por raios. Então, quando os raios caem, ocorre a liberação de óxido de nitrogênio. É uma reação que acaba acontecendo e o óxido de nitrogênio acaba sendo liberado, né? E os dióxidos de enxofre, né, são produzidos ainda por erupções vulcânicas, de forma ainda natural, ok? Então foi demonstrado que a chuva ácida tem impactos adversos, né, e marcantes em florestas, né, em ambientes de água doce e no solo, diretamente no solo. Com isso, matando, né, eliminando formas de vidas aquáticas e formas de vidas, inclusive, dos artrópodes, dentre eles os representantes, os insetos. Ok? E causa ainda, né, nas infraestruturas que foram mencionadas, causa ainda descamação de tintas, corrosão de metais, né? Então os metais acabam sofrendo corrosão, né? Os que mais sofrem são as pontes, e intemperismo, principalmente em edifícios e estátuas,
né? Monumentos principalmente, e além dos impactos à saúde humana, ok? Então eu encerro esse aqui com vocês sobre desequilíbrios ambientais. Então essa primeira parte é para vocês terem já uma ideia do que é um desequilíbrio ambiental e como que ele pode surgir, ok? Tá legal? Continuamos no próximo vídeo. Um abraço para vocês e muito obrigado pela paciência que vocês estão tendo durante as minhas aulas diretamente no YouTube. Beleza? Um abraço para vocês e até mais.